Oi, gente, tudo bom? Então, vamos começar, tá, as correções das nossas atividades. Vamos começar na página 49, né, que é da segunda unidade, o capítulo 3, né, que a gente vai começar, faz a leitura, né, da sinopse do livro Extraordinário. Gente, eu não tive ainda a oportunidade de fazer a leitura desse livro. Porém, tive a oportunidade de assistir ao filme e recomendo muito. É maravilhoso. Muito, muito bom. É um filme realmente emocionante, tá? A sinopse é essa daqui. Está na página 49, certo? E a gente vai agora para a página 50. Primeira que é compreendendo a sinopse, tá? Primeiro, a partir da leitura da sinopse e da imagem que a acompanha, você ficou interessado em ler o livro? Sim ou não e por quê? A resposta é pessoal. Segundo, com base na sinopse, foi possível identificar sobre o que o livro trata? Explique. Sim, o livro trata sobre a vida de uma criança que tem uma deficiência física de origem genética. Muito simples. Terceiro, com base nas informações da sinopse, é possível afirmar que o título Extraordinário evidencia dois elementos da narrativa. Que elementos são esses? O título destaca tanto a ação, né, o enredo do livro, como o personagem, né? O enredo, a ação é o quê? A maneira com que August, que é o personagem principal, né, que é o menino que tem a deficiência física, que como August lidar com a situação que está vivendo, que é extraordinária, tá? E o personagem, que é a pessoa extraordinária. É importante... isso mesmo, só isso. Quarto, na sinopse, afirma-se que o personagem nasceu com uma síndrome genética que lhe causou severa deformidade facial. Letra A. Por que essa informação é importante nessa sinopse? A resposta. Porque a informação adianta um dos temas do livro, né? Um dos temas centrais que é abordado no livro. Né? Ele traz... não adianta, traz, fala sobre um dos temas, né, que são abordados no livro, instigando, né, a nós, leitores, a saber mais sobre a síndrome e como os personagens vão lidar com isso. Certo? Letra B. Que outras informações da sinopse também são importantes para compreender mais o livro e por quê? Né? O fato de ser a primeira vez que August vai para a escola, porque a relação dele e dos colegas é um enigma, ninguém sabe. Além disso, o fato de o livro ser narrado por diferentes pessoas, com diferentes perspectivas, aguçando o leitor a saber a opinião delas a respeito da situação. Explorando a sinopse, na página 51. Qual o objetivo de uma sinopse? O objetivo é fazer com que o leitor compreenda os aspectos principais da obra a que se refere, despertando-lhe o interesse pela leitura. Além de livros, que outros produtos podem ser objeto de uma sinopse? Peças de teatro, filmes, CDs, shows, DVDs, etc. Onde essa sinopse foi publicada? Como você chegou a essa conclusão? A sinopse foi publicada no site da Editora Intrínseca, né, que ela é a Editora Intrínseca é a responsável pela publicação do livro no Brasil. Né? E é possível concluir isso pela fonte onde foi retirada a sinopse. Onde encontro a fonte que foi retirada a sinopse? No final da sinopse tem aqui, ó, a fonte. Desculpa. Quarta,
Leia um trecho de uma entrevista com a escritora R.J. Palacio, em que ela se refere a outro livro de sua autoria, chamado Somos Todos Extraordinários. Embora Somos Todos Extraordinários tenha sido inspirado em Extraordinário, os livros são destinados a públicos diferentes. Explique de que forma isso ocorre. Né? De acordo com a sinopse de Extraordinário, de acordo com a sinopse, Extraordinário é destinado a todos os tipos de leitores. Ele vai tocar, ele vai interagir com todos os leitores, quem lê, quem tiver a oportunidade de fazer a leitura do livro. Já o livro Todos Somos Extraordinários é uma versão ilustrada, né, que é dirigida especificamente ao público infantil. Página 52. Veja a seguir outro trecho da mesma entrevista com a autora do livro. Apesar de a autora ter se inspirado em sua situação real, porque na sinopse afirma-se que a obra é ficcional? Bom, porque, mesmo se baseando em uma situação real, os episódios narrados são frutos da imaginação da autora. Por isso, são ficcionais. Ele é baseado, né, em uma única situação. Já os episódios que foram narrados no livro são de imaginação da autora, certo? Complete o quadro a seguir com as informações disponíveis na ficha técnica da sinopse de Extraordinário. O título, Extraordinário. A autora, R.J. Palacio. Ano de lançamento, 2013. Enredo. O livro narra como um menino com uma síndrome genética que causou uma deformidade no seu rosto, e algumas pessoas do seu convívio lidam com o fato de ele começar a frequentar a escola. E o personagem principal, August Thurman. 7ª questão, na página 53. Agora, escolha um livro de sua preferência, pesquise as informações sobre ele e preencha a ficha técnica a seguir. É uma resposta pessoal, tá? 8º. Escreva o primeiro parágrafo de uma sinopse do livro escolhido por você, de modo a contextualizar a obra para o leitor. Lembre-se de, nesse trecho, apresentar os dados levantados na atividade anterior. Ou seja, na 8ª questão, vocês têm que, nesse trecho, apresentar esses dados da 7ª questão. Entenderam? Página 54, 9ª questão. Releia o trecho a seguir. Esse trecho aqui, ó. Letra A. Identifique no trecho acima traços de subjetividade. As expressões comoventes e extraordinariamente positivo indicam traços de subjetividade, pois revelam um posicionamento sobre o objeto da sinopse, de modo a indicar uma apreciação, certo? Letra B. Qual é a relação entre os traços que revelam a subjetividade e a finalidade dessa publicação? A sinopse foi veiculada no site da própria editora com a finalidade comercial, isto é, não apenas de informar os leitores, mas de convencê-los a ler o livro mediante sua compra, tá? 10ª questão. Em sua opinião, o registro predominante na sinopse está adequado à situação comunicativa? Comente. Sim ou não e o porquê, né? Então, sim, pois o registro predominante formal está coerente com a finalidade do gênero, que é divulgar o livro ao público em geral, tá? E ao veículo que ele foi publicado. 11ª. Geralmente, uma sinopse de livro é apresentada com a sua respectiva capa. Observe a capa do livro Extraordinário. Com que função as capas acompanham as sinopses? Para que o leitor
né, visualize o livro e assim possa se interessar por ele. As capas são fortes ferramentas de marketing. Além disso, elas também permitem que o possível comprador ou o leitor, né, visualize de qual livro se trata para que ele adquira o livro. Professor Johnny, particularmente, né, me interesso mais pelo livro através da capa do que pela própria sinopse. Se a capa me chamar a atenção, pode ter certeza que eu vou comprar aquele livro ou vou em algum grupo de roda de leitura pegar emprestado para poder ler. Entendeu? Eu gosto mais de comprar o livro pela capa, né? Tem até um ditado que diz: não me julgue pela capa, mas eu gosto o livro me atrai pela capa. Leio a sinopse também, mas me interesso mais pela capa. Página 55. Leia a seguir 2 trechos do livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Por incrível que pareça, estou com minha camisa de Hogwarts, né? Da Gryffindor, que é a casa de Harry Potter. Letra A. Embora os trechos acima tratem sobre o mesmo assunto, o livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, os textos são gêneros distintos. Identifique qual deles é uma sinopse. Então, a sinopse é o trecho B, certo? Como você chegou a essa conclusão? O trecho A apresenta informações sobre o lançamento do roteiro e da peça teatral, já incluindo, né, também o depoimento da autora. Já o trecho B, há apenas um breve resumo sobre a história do livro. Agora, nós vamos para a página 57. Primeira questão. Leia o trecho a seguir. Esse trecho aqui, ó, na página 57. Letra A. No primeiro parágrafo do texto, foi apresentado o tema com base no qual o texto se desenvolve. Identifique esse tema. O tema é Sherlock Holmes e Dr. Watson, sempre serem 2 dos mais populares personagens da literatura, criado por Sir Arthur Conan Doyle. Letra B. De forma geral, um parágrafo costuma resgatar o tema tratado no anterior e ampliá-lo, apresentando informações novas. Que informações são resgatadas e quais são as novas do segundo parágrafo? No segundo parágrafo, resgatam-se os 2 personagens mais populares da literatura e amplia-se, né, as informações sobre eles, apresentando as características de cada um e as suas diferenças. Segunda questão, na página 58. No texto abaixo, propositalmente a ordem do segundo, terceiro e quarto parágrafo foi invertida. Veja, aí. Depois do 1 é o 4, depois o 3 e depois o 2. Aí vem o 5, certo? Letra A. A alteração da ordem original dos parágrafos comprometeu o sentido do texto? Sim, pois a sequência de eventos não está linear, não está correta. Ou seja, não obedece à relação de causa e consequência nem de tempo, de antes e depois. Organize os parágrafos indicando nos espaços a ordem coerente. Eu já antecipei a resposta, né? Que é 4, 3 e 2. Letra C. Como você descobriu a ordem original dos parágrafos? No texto, há marcadores de tempos, como datas, e expressões como um após o outro, como ano após o primeiro. Além disso, os eventos de um parágrafo são claramente a sequência do anterior,
resgatando informações ditas anteriormente e ampliando com as informações novas. Página 59, terceira questão, leia esta tirinha. No segundo quadrinho, ao retomar o tema de forma implícita de sua fala do primeiro quadrinho, no segundo quadrinho, ao retomar o tema do primeiro, Garfield traz uma informação nova sobre ele. Letra A. Que tema Garfield retoma? De forma implícita de sua fala do primeiro quadrinho. Ele retoma o tema de uma gravação. Tá? Letra B. Que informação nova Garfield apresenta sobre esse tema? Ele afirma que ele mesmo fez a gravação. Letra C. Que elemento visual da tirinha mostra o efeito da gravação de Garfield sobre John? Explique por que isso ocorre. A expressão facial corporal de John e seu cabelo arrepiado. Isso é o efeito do som das unhas de Garfield no quadro negro. Quarta questão, na página 60, leia o texto a seguir. É um texto, que vai até a página 61, letra A. Na página 61, letra A. No primeiro parágrafo, foi introduzido o tema em torno do qual texto será construído. Que tema é esse? Então, os diferentes tipos de calendários existentes no mundo. Esse é o tema. Letra B. De que forma as demais informações do texto se relacionam com o primeiro parágrafo? As demais informações são um desdobramento do tema, subdividindo-os em subtemas. Letra C. Com que função são apresentados os intertítulos do texto? Para organizar e marcar os subtemas, certo? Que tipo de informações são apresentadas sobre cada um dos calendários citados? A contextualização histórica sobre o surgimento de cada um deles e uma explicação de como eles funcionam. Então, é isso, gente. Continuaremos com as correções posteriormente, tá? Tchau, tchau. E lembrem-se, fiquem em casa.